A minha última questão, ela vai ser uma questão em que o próprio pastor ele se contradiz, porque Pô, mas como é que você sabe que eu me contradizo? Você nem fez ainda a pergunta? Que negócio estranho, você virou adivinho? Negócio esquisito. Vai, fala aí, amigo. Porque o pastor Diego, gravando uma de suas lives, ele afirma que crê na preservação dos santos e da perseverança. Última questão. Última questão. Filipenses, pastor, capítulo 1. Certo. O pastor fala que o arminianismo, pastor, e os irmãos que nos escutam, ele fala que a doutrina que afirma que os salvos eles podem decair da graça, não perseverarem até o fim. E eles usam o texto de Hebreus, capítulo 6, afirmando que era uma pessoa que conheceu os bens, participou da comunhão do corpo, mas essa pessoa não pôde usar o livre-arbítrio lá na frente para voltar aos caminhos do Senhor. Mas a minha pergunta é o seguinte, pastor. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. O Senhor afirmou aí, antes na live, veja bem, que Deus predestina, Deus capacita, glorifica, justifica e aperfeiçoa. E é isso que Paulo afirma em Filipenses 1,6. Vamos lá. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se os salvos podem decair da graça, pastor, será que Paulo aqui ele estava confuso das suas ideias? Afirmando que Deus vai aperfeiçoar essa salvação e afirmando também em Romanos capítulo 8 que é o Senhor que predestina, glorifica, justifica até o fim da caminhada do santo. Pergunta, o salvo pode perder a salvação através desses textos que a palavra fala no Novo Testamento? Bom, muitos textos falam sobre cair da graça, dentre eles o clássico, não sabia. Dentre eles o clássico do clássico, que em 15 anos eu nunca vi um calvinista explicar, que é Tiago 5,19. Mas eu não vou apelar para Tiago 5,19, porque todo calvinista passa mal com Tiago 5,19. Mas, mais um erro grosso do irmão. Eu quero que o irmão, se o irmão quiser, claro, me prove nas obras de Jacobus Armínio, o Armínio dando certeza que o salvo cai na graça. Eu quero que o irmão me prove. Então, aos irmãos que estão aí assistindo, o Jacobus Armínio morreu muito jovem, com 49 anos, e nos seus escritos, de forma muito humilde, ele diz o seguinte: nós precisamos fazer mais um sínode ou um concílio para debater acerca do cair da graça ou a perda da salvação. Porque como ele acreditava na eleição, e nós sabemos que um eleito não cai, um eleito não pode perder a salvação, mas daí entra outro problema muito grande entre calvinistas e arminianos. Quem de nós sabemos que é eternamente eleito, se nenhum ainda morreu e partiu com Cristo? Se não, tudo pela fé e pela graça. Então, Jacobus Armínio nunca falou, nunca deu o martelo, tá? Se o irmão tiver, o irmão pode mostrar. O Jacobus Armínio nunca deu um martelo dizendo, tá aqui, ó, o eleito perdeu a salvação. Ele falou que precisávamos fazer mais reuniões acerca disso. Mas eu acredito que é possível perder a salvação, não é por causa de Jacobus Armínio ou João Calvino, é por causa das Escrituras. Porque Jesus, João 15, ele diz que aquele que não estiver nele será cortado e lançado fora no fogo, só pode estar aqui, só pode estar nele e ser cortado quem é salvo. Tiago 5,19 fala que, irmãos, dentre vós, se alguém se desviar da verdade, alguém o converter, ganhaste a alma desse irmão. Como que isso não é perca de salvação? Não tem calvinista que explique. O pior de todos, a criptonita do calvinismo é Hebreus 6. Que os irmãos eles conheceram o tempo vindouro, participante. Impossível. Ok? Então, a minha resposta é simples. Se nós estamos num aperfeiçoamento de Deus, isso aqui não deixa de ser uma evocação.
para que nós perseveremos, porque o Senhor vai nos aperfeiçoar. Ora, se existe essa de uma vez salvo, salvo para sempre, por que eu permanecer em Cristo para ser aperfeiçoado? Sendo que no ato, segundo, e inclusive a minha última pergunta é acerca da salvação também, que vai ser muito interessante. Como que uma vez salvo, salvo eterno, salvo para sempre, é impossível eu perder a minha fé, sendo que a Bíblia fala sobre esse aperfeiçoamento dos santos. Então fica essa lacuna. Repito, o homem, ele pode cair sim. Não foi eu nem Armínio que falou. Foi o Senhor Jesus Cristo, João 15,6, e também há Tiago 5,19. Tá para nascer um calvinista que explica Tiago 5,19. Pode fazer a sua réplica. E está para nascer também um arminiano que refuta que a salvação se perde, visto que até o próprio pastor Diego afirmou que salvação não se perde, falou que Jacó Armínio fala que salvação não se perde, que João Calvino afirma que salvação não se perde, e ainda usou um texto de uma maneira muito grotesca, Hebreus capítulo 6, pastor. Ele não é, de maneira nenhuma, a criptonita dos calvinistas. Veja bem, eu vou ler para o senhor. Eu pedi para o pastor refutar com textos, ele fica correndo para os institutos, porque não é capaz de ver a palavra de Deus. Hebreus capítulo 6. Eu acabei de citar dois textos, João e Pronto. Tiago. Exato, vou falar aqui. Hebreus capítulo 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram do celestial e fizeram participando do Espírito, recaíram, sejam outra vez renovados. Certo? Mas aí entra uma vazão, pastor, e os que me escutam também, que para o calvinismo, se as pessoas têm de fato um livre-arbítrio, por que esses que caíram não aceitam ao Senhor e voltam para participar do corpo de Cristo? Hebreus capítulo 6, ele não é a criptonita dos calvinistas. O pastor se equivocou com isso. Mas eu passo a oportunidade para a sua última pergunta.